O modo festa do motor Honda deu a pole position a Max Verstappen, com seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda sendo eliminado no Q2, mas as McLaren não ficaram muito para trás não, tá? E são candidatas favoritíssimas a vencer essa prova no domingo lá em Suzuka. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. Primeiro de tudo, esse vídeo está saindo atrasado, eu tive muitos compromissos nas últimas horas, inclusive estou atrasado para outro, vou gravar esse vídeo o mais rápido possível. Mas falando da pole position aí, Max Verstappen é o pole para essa corrida que acontece lá em Suzuka, com inclusive batendo o recorde extra oficial da pista de 1:26.983, realmente uma volta espetacular do Max Verstappen, que achou uma voltaça lá no traçado de Suzuka. Mas falando um pouco mais desse tempo aí, o Max Verstappen fez a pole, mas o Lando Norris não ficou muito para trás não. Ficou apenas 12 milésimos da pole position. E por que eu disse no começo desse vídeo que o motor Honda, né, a força do motor Honda deu a pole position a Max Verstappen? Há poucos minutos atrás, o Twitter oficial, o X oficial da Fórmula 1 divulgou o vídeo da volta fantasma, onde mostra que basicamente a diferença entre Lando Norris e Max Verstappen em suas voltas rápidas, para garantir a pole position para essa corrida que acontece nessa madrugada lá no Grande Prêmio do Japão. E basicamente a gente consegue tirar de análise nessa volta fantasma entre os dois pilotos que a McLaren do Lando Norris é muito forte nas curvas e basicamente o Max Verstappen só conseguiu ser mais rápido que o Lando Norris nas retas. Então basicamente sempre quando tinha uma reta, o Max Verstappen conseguia avançar no terreno e conseguir recuperar essa desvantagem que ele tem para as ótimas McLarens. E com certeza, como eu disse nos últimos vídeos, acho que o Max Verstappen ele consegue encaixar uma volta ideal com esse carro, mas basicamente eles têm sofrido bastante, principalmente nos treinos, mas na volta de classificação ele consegue achar uma volta, e isso também, claro, que se deve ao fato do motor Honda. O modo festa do motor Honda lembra muito o modo festa da Mercedes lá naquela época de 2017, 2018, 2019, quando o modo potência de classificação do motor Mercedes era muito evidente. E falando tudo isso, acho que, na minha opinião, é muito difícil o Max Verstappen ficar com a vitória nessa corrida lá em Suzuka, apesar dele ter garantido a pole position. Como eu disse já, o Max Verstappen ele consegue achar essa boa volta, mas não é um carro para ficar muitas voltas ali na frente do pelotão. Então, a vitória nesse Grande Prêmio do Japão deve ficar com uma das McLarens, ou Lando Norris ou o Oscar Piastri. Talvez o George Russell seja um candidato a vencer essa prova nesse domingo, mas como eu disse no meu último vídeo, o George Russell é uma grande ameaça para as duas McLarens. O inglês George Russell tem andado na frente ali com constância, e acho que ele tem talvez muito mais chances de vencer essa corrida do que o próprio Max Verstappen. E já que estamos falando de Max Verstappen largando na frente e tendo essa condição de brigar pelas primeiras posições na corrida, já por outro lado, o seu companheiro de equipe, Yuki Tsunoda, que fez um TL1 muito bom, ficou muito próximo do Max Verstappen, mais ou menos um décimo. No TL2 foi uma sessão muito picotada, no TL3 ficou a meio segundo, e na hora do vamos ver na classificação ficou aí bem atrás e ficou apenas no Q2. E é um alerta, será? Se surge um sinal de alerta? O Yuki Tsunoda falou em entrevista logo após a classificação que não conseguiu aquecer os pneus da maneira ideal, mas ele teve a mesma oportunidade que todos, e acho que pode ser uma desculpinha aí do Yuki Tsunoda. A verdade é que Liam Lawson vai largar à frente do Yuki Tsunoda, e surge, né, aquela história de que todo o piloto que vai guiar o segundo carro da Red Bull vai acabar sendo mais lento que o Max Verstappen, principalmente, mas também vai acabar sendo mais lento do que os carros da equipe irmã de energéticos.
Sobre as Ferraris, rapidamente, o Charles Leclerc vai largar de quarto colocado, uma ótima classificação para uma Ferrari, é isso que eu mais ou menos projeto para uma Ferrari nesse começo de temporada, mas o Lewis Hamilton vai largar apenas em oitavo, ele não fez uma boa volta final ali para garantir melhor posição para esse grid de largada no Grande Prêmio do Japão. Pontos interessantes e positivos, talvez ali entre o top 10. O Isaac Hadjar vai largar em sétimo. O Alexander Albon, que tem dominado aí, basicamente é o cara da Williams nesse início de temporada. Acho que muito provavelmente vai continuar assim até o final desse ano. O Albon vai largar em nono. E o Oliver Bearman, né, o homem urso aí, vai largar em P10, uma ótima classificação para o Oliver Bearman, que não começou bem a Fórmula 1 nesse ano, mas que pouco a pouco, degrau a degrau, vem recuperando o terreno, principalmente com seu companheiro de equipe, o Esteban Ocon, que vai largar lá atrás, vai largar de 18º para essa corrida. Fora isso, outros pontos interessantes para nós brasileiros, o Gabriel Bortoleto se classificou muito próximo do Nico Hülkenberg, e um ponto importante a se dizer, acho que as duas Saubers definitivamente não são os piores carros para essa corrida. O Lance Stroll com a Aston Martin conseguiu largar em último colocado. O Jack Durham também não fez um bom final de semana, e pela falta de experiência nessa pista, né, andou muito pouco nesse final de semana. Deve ser um cara com bastante dificuldades ali, andando ali na parte final do grid. Então, acho que as duas Saubers definitivamente não são os piores carros para essa corrida, mas são duas posições a mais que talvez o Gabriel Bortoleto não vai ficar, pelo menos. Mas sobre as expectativas para essa corrida nessa madrugada, talvez duas McLarens muito fortes. Acho que a vitória para esse domingo fica com um dos carros da McLaren, talvez Lando Norris, talvez seria a minha melhor aposta. George Russell e Max Verstappen são dois carros também para subirem ao pódio, eu diria. As duas Ferraris, apenas o Charles Leclerc parece ter a mão desse carro. Acho que o Lewis Hamilton ainda encontra certas dificuldades de adaptação com o carro vermelho da Ferrari. Mas me diz aí nos comentários o que você achou dessa sessão de classificação, um videozinho bem rápido, só para falar sobre o que aconteceu nessa madrugada, com a minha opinião de tudo o que aconteceu nessa classificação. Será que o Yuki Tsunoda vai conseguir pelo menos chegar nos pontos nessa corrida no Grande Prêmio do Japão? Acho que se ele não chegar nos pontos, já surge aí um alerta gigantesco na equipe Red Bull. Acho que isso vai partir muito da mídia também. A mídia deve cair em cima nesse assunto, já que mais um piloto talvez comece a ser queimado pelo grupo Red Bull. Tomara que não, tomara que o Tsunoda faça uma boa corrida e termine pelo menos ali nos pontos. Me diz aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também no canal, vídeos novos todos os dias. Tá bem corrido aqui nessas últimas horas, nesses últimos dias principalmente, mas estamos aqui sempre comentando o que está acontecendo no mundo da Fórmula 1, principalmente dando a nossa opinião aqui. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, fui!